Sou servidor público há 28 anos, né? Trabalho com parte elétrica de automóveis, trabalho na garagem da prefeitura, né? Nas obras, no setor de automotivo, de elétrica, né? A inspiração de ser servidor público vem do meu pai, né? Meu pai, ele começou na prefeitura na época, em 1957. Ele foi fundador da iluminação pública na época, né? Na época era só 3 pessoas que trabalhavam para comandar toda a iluminação pública de Caxias, né? Que tinha um motorista da CE na época, né? Era a CE na época, né? O motorista da CE, um eletricista da CE e ele, né? Na época era um caminhão bem antigo, um F8, né? Era até o teto de lona com aquelas escadas em cima. Então, para mexer na rede elétrica na época, era só o pessoal da CE, da prefeitura não tinha autorização de mexer em rede elétrica, né? Por causa do perigo. E aí eles começaram ali, né? Naquela época. Aí logo em seguida daí veio a parte de telefonia. O meu pai ele era formado em eletrotécnico, né? Em parte de rádio e telefonia, né? Em Porto Alegre, ele cursou lá e se formou. Então ele veio para Caxias, daí ele veio, a prefeitura na época contratou, não existia concurso. Então ele ficou, né, tipo CLT que fosse hoje, né? Então aí ele ficou na prefeitura e fazendo essa área aí. Então ele fazia a parte de iluminação pública, né? Toda a cidade, telefonia rural de todos os distritos de Caxias, né? E mais o semáforo, né? O semáforo, o primeiro semáforo foi o pai do Germano Rigoto que doou para Caxias, né? Que foi instalado na rua 13 de Maio com a Júlio de Castilho. Foi o primeiro semáforo na época, né? Era novidade na época em Caxias, né? Teve uma ocasião que ele fez uma ligação, inauguração numa central, né, numa central se não me engano foi de Criúva, que daí inauguraram na época, e ele fez uma ligação direta daquela central lá do interior, direto com a Itália, que na época o Papa, lá o padre, enfim, né, rezou uma missa, um negócio, e eles escutaram pela telefonia. E na época era tudo fio, não tinha nada pelo ar, por antena, era tudo por fio. Na época era uma coisa assim bem antiga, né? E na época eles eram assim, ele era um crânio para fazer isso aí. Quem conheceu ele, né? Gostava muito dele, né? Porque ele era uma pessoa assim, olha, sensacional, né? E teve muita gente que seguiu os passos dele, que nem eu, né? No caso, e se formou em eletricidade, né? Começou a trabalhar com ele, gostou, que se aposentou no ramo de eletricidade, sabe? Que até chegava e dizia assim, seu Adonir, olha, se não fosse o senhor me ensinar isso aí, né? Eu não sei o que eu ia fazer na minha vida, porque agora eu estou bem graças ao senhor. Eles agradeciam, porque ele era, além de ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa de coração bom, ele era um servidor que ele ajudava os outros servidores. Com o trabalho da época dele, ele fez Caxias assim, se sair, sabe? Se exaltar, que nem a antena do aeroporto, ali para os aviões pousar de aceleração, foi ele que mediu e fez o lugar da antena e projetou, né? Foi ele que tirou isso aqui daquela cabecinha dele, ele fez tudo. Na época, quem conheceu ele, que acompanhou o trabalho, ficou assim espantado, como é que esse velhinho sabe fazer uma coisa dessa, né? Entende? Mas ele era muito inteligente, ele era muito assim. E hoje no lugar que ele está, né? Ele deve se lembrar e deve ver a gente falando, os amigos comentando dele, ele deve ficar muito agradecido, sabe? Ele é uma pessoa que ele é do bem, que ele está num lugar muito superior a nós, né? Então, assim, uma pessoa que não tinha bronca com ninguém, graças a Deus, né? E eu sigo os passos dele, né? Eu tento também fazer o que eu puder fazer de melhor para as pessoas e ajudar, né? Eu vou ajudar, né?